Graça e paz, meus irmãos, da incerteza para a liberdade. Você já acordou com aquele aperto no peito, uma incerteza sobre o amanhã, ou até mesmo um medo profundo do que acontece após a morte? Às vezes esse tipo de pensamento deve ter rodeado seu coração e sua mente. Mas é normal pensar assim, irmão. Quando a gente passa a ter o conhecimento de Deus, a gente consegue muitas respostas para a nossa vida. Até os medos que temos deixam de ser medo. A Bíblia não ignora o nosso sofrimento. Em Hebreus 2,15, diz que Jesus veio para, preste bem atenção, libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam a vida toda sujeita à escravidão. Em Hebreus diz isso. E em João 8,36, olha só, ele faz uma promessa para cada um de nós. Se o Filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Livres de todas essas incertezas e esses medos. Livres do pecado que nos cerca e que nos faz sofrer. Guarde isso. O medo é uma prisão, mas a presença de Jesus é a chave para a nossa liberdade. Liberdade de tudo isso, irmão. A parábola do prisioneiro e a porta aberta. Tente imaginar esse cenário. Imagine um prisioneiro que viveu décadas em uma cela escura, imagine. Ele se acostumou com o frio e com o medo de que a qualquer momento o guarda viesse buscá-lo para o fim, para a sua morte. Certo dia, um novo rei assume o trono, caminha até a cela e abre a porta de par em par. E esse novo rei diz assim, dessa maneira, irmão: você está livre, pode sair. Imagina aí. Qual seria a sua reação? Veja qual foi a reação desse preso. Mas o prisioneiro continua encolhido no canto, com medo da luz e do desconhecido. O sofrimento dele agora não é mais a tranca, a prisão, porque a porta está aberta. O sofrimento dele é o hábito de se sentir escravo. Você está entendendo que essa parábola desse prisioneiro quer nos ensinar, baseado no que a gente viu, sobre o que sentimos, esses medos e inseguranças que cada um tem? Jesus é esse rei, meu irmão, que abriu a porta. Jesus é esse rei que abriu a porta. O medo da morte é a cela, mas ele já destravou a saída com a sua vida. Quando ele morreu lá na cruz, ele nos libertou dessa prisão. Passo a passo, como Jesus nos liberta. Preste bem atenção. Deixe-me te explicar como isso funciona. Na prática, passo a passo. Primeiro passo, irmão. Como Jesus nos liberta. Primeiro passo. Ele assumiu a nossa dor. Primeiro passo. Teologicamente, Jesus se tornou humano para sentir o que você sente. Ele se esvaziou, tomou forma humana e sentiu nossas dores. Ele sabe o que você sente. Ele não é um Deus distante. Ele sofreu para que você não sofra sozinho. Segundo passo, meus irmãos. Escute com atenção. Segundo passo. Ele venceu o maior medo, porque não precisamos temer a morte. Ele venceu o maior medo. Jesus entrou nela e saiu pelo outro lado. A ressurreição prova que a morte não é o fim. Ele morreu e foi ressuscitado. É apenas uma passagem. A morte é uma passagem para a glória. Entenda dessa forma. O nosso Jesus hoje, ele é glorificado, está sentado à direita de Deus. Foi ressuscitado.
E através da sua morte e ressurreição temos esperança de vida eterna em Cristo. Terceiro passo, meus irmãos, a troca de fardos. Ele tira de você a incerteza do será que eu sou bom o suficiente? E coloca a certeza da graça em cada um de nós com sua vida e ressurreição. Você não é salvo pelo que faz, mas pelo que ele já fez por você. Esse é o quarto passo. O quinto passo, meu irmão, aprenda. Isso aí vai encher seu coração de alegria. Jesus foi muito bom para cada um de nós. Ele é bom. Quinto passo, explicação para os nossos dias. Hoje o mundo tenta te vencer, te vender segurança em seguros de vida, remédios para ansiedades ou contas bancárias. O mundo te oferece isso. Mas nada disso tira o medo da morte. Você pode ter tudo, irmão, nessa vida. Você pode ser bem sucedido, mas a morte continua ainda a te rodear. A libertação real acontece quando você entrega o controle da sua vida na mão de Jesus. No momento em que você confia que o seu futuro está nas mãos de quem venceu a morte, Jesus, nosso Salvador, a incerteza perde o poder sobre seus dias. Você passa a viver não pelo medo de morrer, mas pela alegria. A alegria, meus irmãos, de saber que já tem vida eterna. Todos aqueles que crêem em Jesus e se arrependeu dos vossos pecados, tem vida eterna. Você crê nisso? Você acredita que Jesus foi ressuscitado, está sentado à direita de Deus, e o dia que ele disse que voltará e levará os seus, vai acontecer? Sexto, chamada para ação. Vou encerrar aqui com vocês. Você quer sair dessa cela hoje, que você se encontra, de insegurança, de medo, de incertezas? Jesus abriu a porta. Você só precisa dar o passo de confiança. Se você quer ser livre desse medo e dessa incerteza, escreva aí, mano, liberdade. Liberdade. Escreva aí nos comentários. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida e te ajudar nesse caminho. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra entre no seu coração e você entenda. Jesus morreu para te libertar e te dar vida eterna. Creia nisso. Acredite nisso. Não existe outro caminho que leve você a uma vida satisfatória, uma vida verdadeira. Só existe um caminho, que é o próprio Jesus Cristo. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê nessas palavras, irmão, diga amém. Em nome de Jesus.